Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro transformador, O Efeito Sombra, escrito por três grandes nomes, Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Vamos juntos iluminar um dos conceitos mais intrigantes da psicologia. Sabe aquela sensação de que existe uma força invisível sabotando a vida? Aquela que faz uma pessoa agir de um jeito que nem ela mesma consegue entender? Pois é, essa é uma experiência humana muito, mas muito comum, e é exatamente sobre ela que vamos falar. E essa tal força tem nome. Foi o psicólogo Carl Jung que a batizou de a sombra. A definição dele é genial de tão simples. É a pessoa que preferiríamos não ser. É aquela parte de nós que a gente tenta a todo custo fingir que nem existe. Em outras palavras, a sombra é como um porão da nossa mente. É para lá que a gente joga tudo o que considera inaceitável. Inseguranças, vergonha, raiva, ganância. Todas as qualidades que um dia foram rejeitadas para que a gente pudesse se encaixar. A Debbie Ford, uma das autoras, usa uma metáfora que é simplesmente perfeita para isso. Imagina tentar segurar um monte de bolas de praia debaixo d'água, ao mesmo tempo. É um esforço gigantesco, exige uma energia constante, um desgaste absurdo para manter tudo aquilo ali escondido. E é aí, bem aí, que acontece o tal do efeito sombra. Porque essa energia para reprimir não dura para sempre. Uma hora, as bolas escapam. E quando elas vêm à tona, vêm com força total. E geralmente no pior momento possível. É quando as pessoas se veem agindo de formas que as sabotam e que elas nem reconhecem. Tá, mas de onde vem essa sombra? Ela não simplesmente aparece do nada. Na verdade, ela é construída tijolo por tijolo desde muito cedo na nossa vida. A formação da sombra começa lá na infância. Para conseguir amor e aceitação, a gente aprende rapidinho o que precisa esconder. Quando uma criança ouve que é egoísta demais, barulhenta demais, emotiva demais, ela entende que aquilo é ruim. E qual o resultado? Essas características são empurradas para a escuridão, para a sombra. E no lugar delas, a gente constrói uma máscara, uma persona, que é a versão de nós que o mundo pode ver. A consequência disso é bem séria. Acaba se criando um falso eu. É como viver por trás dos muros de uma fortaleza, sabe? Uma fortaleza que limita a expressão e nos desconecta da nossa verdadeira natureza. Certo. E como essa sombra atua no dia a dia? Bom, a principal ferramenta dela é um mecanismo psicológico extremamente poderoso, a projeção. Projeção é basicamente um truque que a mente usa. De forma inconsciente, uma característica que a gente não aceita em si mesmo passa a ser vista com uma clareza impressionante em outra pessoa. É uma defesa clássica para não ter que se encarar no espelho. O livro traz uma história contada pela Debbie Ford que ilustra isso de um jeito hilário e perfeito. É a de um policial que, depois de passar a tarde toda bebendo num bar, para o carro do bartender no caminho para casa e pergunta: "Rapaz, você andou bebendo?" É a projeção na sua forma mais pura. Ele é incapaz de ver o próprio comportamento, mas enxerga isso com perfeição no outro. E aqui está a grande sacada desse mecanismo. Aquilo que mais irrita a gente nos outros é muitas vezes um espelho direto de algo que rejeitamos em nós mesmos. A arrogância de alguém incomoda profundamente. Pode ser um reflexo de uma insegurança muito bem escondido. A preguiça alheia tira do sério, talvez seja uma necessidade de descanso que foi totalmente reprimida. É um mapa do tesouro. Fica aqui uma reflexão. Qual é aquela característica em outras pessoas que mais causa irritação? A resposta para essa pergunta pode ser uma pista valiosíssima sobre o que anda escondido na própria sombra. Ok, já entendemos o problema. Mas e a solução? A proposta dos autores é surpreendente. Não se trata de lutar contra a sombra ou destruí-la. Pelo contrário, a ideia é integrá-la. Vamos ver como funciona esse caminho de abraçar a própria sombra. O Deepak Chopra nos dá um caminho bem prático com 4 passos. Primeiro, parar de projetar, ou seja, começar a reconhecer o espelho nos outros. Segundo, se desapegar da negatividade. É observar os sentimentos, mas sem ser controlado por eles. Terceiro, e esse é crucial, liberar o auto-julgamento, praticar a compaixão consigo mesmo. E por fim, o 4º passo é reconstruir, cultivar ativamente um senso de si que seja completo, inteiro. É fundamental entender a visão da Debbie Ford aqui. A sombra não é um monstro. Pensa nela mais como um baú do tesouro. É lá que estão guardadas as chaves para uma vida de plenitude. As nossas forças e os dons que estão simplesmente desesperados para serem vistos e aceitos.
E essa ideia toda é resumida de forma brilhante nessa frase do Jung. O objetivo do trabalho com a sombra não é se tornar uma pessoa boazinha ou perfeita. O objetivo é se tornar uma pessoa inteira. É integrar tudo, luz e escuridão, em um todo autêntico. E isso nos leva à grande pergunta, né? Por que ter todo esse trabalho? O que se ganha de verdade ao integrar a sombra? A resposta é uma transformação profunda na forma de viver a vida. O ponto central é esse. Abraçar a sombra não é ficar no escuro, é encontrar a luz. Isso desbloqueia uma vida com mais autenticidade, mais liberdade e muito mais compaixão. E toda aquela energia imensa gasta para segurar as bolas de praia debaixo d'água, de repente ela está livre. É uma energia vital que pode, finalmente, ser usada para viver com mais propósito. Para fechar, a Marianne Williamson nos deixa com um paradoxo final que é de arrepiar. Muitas vezes, o que está escondido na sombra não é só o nosso lado feio, é também a nossa luz mais brilhante. O nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados, é de sermos poderosos além da medida. É a nossa luz, e não a nossa escuridão, que mais nos assusta. E assim, a gente termina com essa pergunta provocadora. Se a nossa luz e o nosso maior potencial também podem estar escondidos lá, então que poder extraordinário está só esperando para ser descoberto dentro da nossa própria sombra?